Campanha, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Deuteronômio capítulo 25. Quando houver contenda entre alguns e vierem a juízo, para que os juízes o julguem, ao justo justificarão e ao injusto condenarão. E será que se o injusto merecer açoites, o juiz o fará deitar e o fará açoitar diante de si, quanto a bastar pela sua injustiça por certa conta? 40 açoites lhe fará dar, não mais, para que porventura se lhe fizer dar mais açoites do que estes, teu irmão não fique envelhecido aos teus olhos. Não atarás a boca ao boi quando trilhar. Quando alguns irmãos morarem juntos, e algum deles morrer e não tiver filho, então a mulher do defunto não se casará com um homem estranho de fora. Seu cunhado entrará a ela e a tomará por mulher, e fará a obrigação de cunhado para com ela. E será que o primogênito que ela der à luz estará em nome de seu irmão defunto, para que o seu nome se não apague em Israel? Porém, se o tal homem não quiser tomar sua cunhada, subirá então sua cunhada à porta dos anciãos e dirá: meu cunhado recusa suscitar a seu irmão nome em Israel, não quer fazer para comigo o dever de cunhado. Então os anciãos da sua cidade o chamarão e com ele falarão. E se ele ficar nisto e disser, não quero tomá-la, então sua cunhada se chegará a ele, aos olhos dos anciãos, e lhe descalçará o sapato do pé. E lhe cuspirá no rosto, e protestará, e dirá, assim se fará o homem que não edificar a casa de seu irmão, e o seu nome se chamará em Israel, a casa do descalçado. Quando pelejarem dois homens, um contra o outro, e a mulher de um chegar para livrar seu marido da mão do que o fere, e ela estender a sua mão e lhe pegar pelas suas vergonhas, então cortar-lhe-ás a mão, não a poupará teu olho. Na tua bolsa não terás diversos pesos, um grande e um pequeno. Na tua casa não terá duas sortes de efa, um grande e um pequeno. Peso inteiro e justo terás, efa inteiro e justo terás, para que se prolonguem os teus dias na terra que te dará o Senhor teu Deus. Porque abominação é ao Senhor teu Deus, todo aquele que faz isso, todo aquele que faz injustiça. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho quando saías do Egito, como te saiu ao encontro no caminho e te derrubou na retaguarda, todos os fracos que iam após ti, estando tu cansado e afadigado, e não temeu a Deus. Será, pois, que quando o Senhor teu Deus te tiver dado o repouso de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dará por herança para possuí-la, então apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu. Não te esqueças. Capítulo 26. E será que quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dará por herança, e a possuíres e nela habitares, então tomarás as primícias de todos os frutos da terra que trouxeres da tua terra, que te dá o Senhor teu Deus, e as porás no cesto. Irás ao lugar que escolher o Senhor teu Deus para lhe fazer habitar o seu nome. E virás ao sacerdote que naqueles dias for, e dir-lhe-ás: hoje declaro perante o Senhor teu Deus que entrei na terra que o Senhor jurou a nossos pais dar-nos. O sacerdote tomará o cesto da tua mão e o porá diante do altar do Senhor teu Deus. Então protestarás perante o Senhor teu Deus e dirás: Ciro miserável foi meu pai e desceu ao Egito, e ali peregrinou com pouca gente, porém ali cresceu até vir a ser nação grande, poderosa e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram e nos afligiram, e sobre nós puseram uma dura servidão. Então clamamos ao Senhor Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e atentou para a nossa miséria, e para o nosso trabalho, e para a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com mão forte, com braço estendido, e com grande espanto, e com sinais e com milagres. E nos trouxe a este lugar, e nos deu esta terra, terra que mana leite e mel. E eis que agora eu trouxe as primícias dos frutos da terra que tu, Senhor, me deste. Então os porás perante o Senhor teu Deus, e te inclinarás perante o Senhor teu Deus, e te alegrarás por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado a ti e a tua casa, tu e o levita e o estrangeiro que está no meio de ti. Quando acabares de dizimar todos os dízimos da tua novidade, no ano terceiro, que é o ano dos dízimos, então a darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas portas e se fartem. E dirás perante o Senhor teu Deus: tirei o que é consagrado de minha casa, e dei também ao levita e ao estrangeiro e ao órfão e à viúva,
conforme todos os teus mandamentos que me tens ordenado. Nada traspassei dos teus mandamentos, nem deles me esqueci. Disso não comi da minha tristeza, e disso não tirei para imundície, nem disso dei para algum morto. Obedeci a voz do Senhor meu Deus, conforme tudo que me ordenaste, tenho feito. Olha, desde a tua santa habitação, desde o céu, e abençoa o teu povo, a Israel, e a terra que nos deste, como juraste a nossos pais, terra que mana leite e mel. Nesse dia, o Senhor teu Deus te manda fazer estes estatutos e juízos. Guarda-os, pois, e faz-os com todo o teu coração e com toda a tua alma. Hoje declaraste ao Senhor que te será por Deus, e que andarás nos seus caminhos, e guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos, e darás ouvidos à sua voz. E o Senhor hoje te fez dizer que lhe será por povo seu próprio, como te tem dito, e que guardarás todos os seus mandamentos, para assim te exaltar sobre todas as nações, que fez para louvor e para fama, e para glória, e para que sejas um povo santo ao Senhor, teu Deus, como tem dito. Capítulo 27. E deram ordem Moisés e os anciãos ao povo de Israel, dizendo: Guardai todos estes mandamentos que hoje vos ordeno. Será, pois, que no dia em que passares o Jordão, à terra que te der o Senhor teu Deus, levantar-te-ás umas pedras grandes, e as caiarás. E, havendo-o passado, escreverás nelas todas as palavras dessa lei, para entrares na terra que te der o Senhor teu Deus, terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor Deus de teus pais. Será, pois, que quando houveres passado o Jordão, levantareis estas pedras que hoje vos ordeno no monte Ebal, e as caiarás, e ali edificarás um altar ao Senhor teu Deus, um altar de pedras. Não alçarás ferro sobre elas. De pedras inteiras edificarás o altar do Senhor teu Deus, e sobre ele oferecerás holocaustos ao Senhor teu Deus. Também sacrificarás ofertas pacíficas, e ali comerás perante o Senhor teu Deus, e te alegrarás. E nessas pedras escreverás todas as palavras dessa lei, exprimindo-as bem. Falou mais Moisés, juntamente com os sacerdotes levitas, a todo Israel, dizendo: Escuta e ouve, ó Israel, neste dia vieste a ser por povo ao Senhor teu Deus. Portanto, obedecerás à voz do Senhor teu Deus, e farás os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno. E Moisés deu ordem naquele dia ao povo, dizendo: Quando houverdes passado o Jordão, estes estarão sobre o monte Gerizim, para abençoarem o povo, Simeão e Levi, e Judá e Sacar, e José e Benjamim. E estes estarão para amaldiçoar sobre o monte Ebal, Ruben e Gade, Azer, Zebulon e Dan e Naftali. E os levitas protestarão a todo o povo de Israel em alta voz e dirão: Maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominação ao Senhor, obra da mão do artífice, e a puser em um lugar escondido. E todo o povo responderá e dirá: Amém. Maldito aquele que desprezar a seu pai ou a sua mãe, e todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que arrancar o termo do seu próximo, e todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que fizer que o cego erre do caminho, e todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão, da viúva, e todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que se deitar com a mulher de seu pai, porquanto descobriu a auréola de seu pai, e todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que se deitar com algum animal, e todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que se deitar com sua irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe, e todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que se deitar com sua sogra, e todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que ferir do seu próximo em oculto, e todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que tomar suborno para matar alguma pessoa inocente, e todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo, e todo o povo dirá: Amém. Capítulo 28. E será que se ouvides a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti,
mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. E emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e fazer. E não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita nem para a esquerda, para andares após outros deuses para os servires. Será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas essas maldições e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade, e maldito serás no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e a criação das tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares, maldito serás ao saíres. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a turbação e a perdição em tudo que puseres a tua mão para fazer, até que sejas destruído e até que repentinamente pereças por causa da maldade das tuas obras com que me deixaste. O Senhor te fará pegar a pestilência até que te consuma da terra a qual passas a possuir. O Senhor te ferirá com a tísica e com a febre, com a quentura, e com a ardor, e com a secura, e com a destruição das sementeiras, e com ferrugem, e te perseguirão até que pereças. E os teus céus que estão sobre a cabeça serão de bronze, e a terra que está debaixo de ti será de ferro. O Senhor por chuva da tua terra te dará pó e poeira dos céus, descerá sobre ti até que pereças. O Senhor te fará cair diante dos teus inimigos, por um caminho sairás contra eles, e por 7 caminhos fugirás diante deles, e serás espalhado por todos os reinos da terra. O teu cadáver será por comida, e todas as aves do céu, os animais da terra, e ninguém os espantará. O Senhor te ferirá com as úlceras do Egito, e com hemorroidas, e com sarna, e com coceira, de que não possas curar-te. O Senhor te ferirá com loucura, e com cegueira, e com pasmo do coração. E apalparás ao meio-dia como o cego apalpa na escuridade, e não prosperarás nos teus caminhos, porém somente serás oprimido e roubado todos os dias, e não haverá quem te salve. Desposar-te-ás como mulher, porém outro homem dormirá com ela. Edificarás uma casa, porém não morarás nela. Plantarás uma vinha, porém não lograrás o seu fruto. O teu boi será morto aos teus olhos, porém dele não comerás. O teu jumento será roubado diante de ti, e não voltará a ti. As tuas ovelhas serão dadas aos teus inimigos, e não haverá quem te salve. Teus filhos e tuas filhas serão dados a outro povo, e os teus olhos o verão, e após eles desfalecerão todo dia, porém não haverá poder na sua mão. O fruto da tua terra e todo o teu trabalho o comerá um povo que nunca conheceste. E tu serás oprimido e quebrantado todos os dias, e ficarás aterrado pelo que verás com os teus olhos. O Senhor te ferirá com úlceras malignas nos joelhos e nas pernas, de que não possas sarar, desde a planta do teu pé até o alto da cabeça. O Senhor te levará a ti e a teu rei que tiver exposto sobre ti a uma gente que não conheceste, nem tu nem teus pais, ali servirás a outros deuses, feitos de madeira e de pedra, e serás por pasmo, por ditado e por fábula entre todos os povos de que o Senhor te levará. Lançarás muita semente ao campo, porém colherás pouco, porque o gafanhoto a consumirá. Plantarás vinhas e cultivarás, porém não beberás vinho, nem colherás as uvas, porque o bicho as colherá. Em todos os termos terás oliveiras, porém não te ungirás com azeite, porque a azeitona cairá da tua oliveira. Filhos e filhas gerarás, porém não serão para ti, porque irão em cativeiro. Todo o teu arvoredo, o fruto da tua terra, consumirá a lagarta.
O estrangeiro que está no meio de ti se levará muito sobre ti, e tu muito baixo descerás. Ele te emprestará a ti, porém tu não lhe emprestarás a ele. Ele será por cabeça e tu serás por cauda. E todas essas maldições virão sobre ti, e te perseguirão e te alcançarão, até que sejas destruído. Porquanto não haverás dado ouvido à voz do Senhor teu Deus para guardar os seus mandamentos e os seus estatutos que te tem ordenado. E serão entre ti por sinal e por maravilha, como também entre a tua semente para sempre. Porquanto não haverás servido ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração, pela abundância de tudo. Assim servirás aos teus inimigos, que o Senhor enviará contra ti com fome, com sede, e com nudez, e com falta de tudo, e sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro, até que tenha destruído. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, de extremidade da terra, que voa como a águia, nação cuja língua não entenderás, nação feroz de rosto, que não atentará para o rosto do velho, nem se apiedará do moço. E comerá o fruto dos teus animais e o fruto da tua terra, até que sejas destruído, e não te deixará cereal, nem moço, nem azeite, nem criação das tuas vacas, nem rebanhos das tuas ovelhas, até que te tenha consumido. E te angustiará em todas as tuas portas, até que venham a cair os teus altos e fortes muros, em que confiavas em toda a tua terra, e te angustiará até em todas as tuas portas, em toda a tua terra que te tem dado o Senhor teu Deus. E comerás o fruto do teu ventre, carne de teus filhos e de tuas filhas, que te der o Senhor teu Deus no cerco e no aperto com que os teus inimigos te apertarão. Quanto ao homem mais mimoso e muito delicado entre ti, o seu olho será maligno contra o seu irmão e contra a mulher de seu amor, contra os demais dos seus filhos que ainda lhe ficarem, de sorte que não dará a nenhum deles da carne de seus filhos que lhe comer, porquanto nada lhe ficou de resto no cerco e no aperto com que o teu inimigo te apertará em todas as tuas portas. E quanto à mulher mais mimosa e delicada entre ti, que de mimo e delicadeza nunca tentou pôr a planta de seu pé sobre a terra, será maligno o seu olho contra o homem de seu amor, e contra seu filho e contra sua filha. Isso por causa de suas párias que saírem dentre os seus pés, e por causa de seus filhos que tiver, porque os comerá às escondidas pela falta de tudo, no cerco e no aperto com que o teu inimigo te apertará nas tuas portas. Se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras dessa lei que estão escritas neste livro, para temeres este nome glorioso e terrível, o Senhor teu Deus, então o Senhor fará maravilhosas as tuas pragas e as pragas de tua semente, grandes e duradouras, pragas e enfermidades más e duradouras. E fará tornar sobre ti todos os males do Egito, de que tu tiveste temor e se apegarão a ti. Também o Senhor fará vir sobre ti toda enfermidade, toda praga que não está escrita no livro dessa lei, até que sejas destruído. E ficareis poucos homens em lugar de haver descido como as estrelas dos céus em multidão, porquanto não destes ouvidos à voz do Senhor vosso Deus. E será que assim como o Senhor se deleitava em vós, em fazer-vos bem e multiplicar-vos, assim o Senhor se deleitará em destruir-vos e consumir-vos, e desarraigados sereis a terra, a qual passas a possuir. E o Senhor vos espalhará entre todos os povos, desde uma extremidade da terra até a outra extremidade da terra. E ali servirás a outros deuses que não conheceste. Nem tu nem teus pais servirás a madeira, a pedra. Nem ainda entre as mesmas nações descansarás, nem a planta de teu pé terá repouso, porquanto o Senhor ali te dará coração tremente, e desfalecimento dos olhos e desmaio da alma. E a tua vida, como suspensa, estará diante de ti, estremecerás de noite e de dia, e não crerás na tua própria vida. Pela manhã dirás, que me dera ver a noite, e à tarde dirás, que me dera ver a manhã. Isso pelo pasmo de teu coração, com que pasmarás, pelo que verás com os teus olhos. O Senhor te fará voltar ao Egito em navios, pelo caminho de que te tenho dito. Nunca jamais o verás, e ali sereis vendidos por servos e por servas aos vossos inimigos, mas não haverá quem vos compre. Capítulo 29. Estas são as palavras do concerto que o Senhor ordenou a Moisés na terra de Moabe, que fizesse com os filhos de Israel, além do concerto que fizera com eles em Horebe. E chamou Moisés a todo Israel e disse-lhe,
Tendes visto tudo quanto o Senhor fez na terra do Egito, perante vossos olhos, a Faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra, as grandes provas que os teus olhos têm visto, aqueles sinais e grandes maravilhas. Porém, não vos tem dado o Senhor um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir até o dia de hoje. Em 40 anos vos fiz andar pelo deserto. Não se envelheceram sobre as vossas vestes, nem se envelheceram o teu pé e o teu sapato. Pão não comestes, e vinho e bebida forte não bebestes, para que soubesses que eu sou o Senhor vosso Deus. Vindo vós, pois, a este lugar, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, nos saíram ao encontro à peleja, e nós os ferimos. E tomamos a sua terra, e as demos por herança aos Subenitas, e aos Gaditas, e à meia tribo de Manassés. Guardai, pois, as palavras deste concerto, e cumpri-as, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Vós todos estáis hoje perante o Senhor vosso Deus, os cabeças de vossas tribos, vossos anciãos, vossos oficiais, todo o homem de Israel, os vossos meninos, as vossas mulheres, o estrangeiro que está no meio do teu arraial, desde o rachador da tua lenha até o tirador da tua água, para que entres no concerto do Senhor teu Deus e no seu juramento que o Senhor teu Deus hoje faz contigo, para que hoje te confirme por seu povo e ele te seja a ti por Deus, como te tem dito e como jurou a teus pais Abraão, Isaque e Jacó. E não somente convosco faça este concerto e este juramento, mas com aquele que hoje está aqui em pé conosco perante o Senhor nosso Deus, e com aquele que hoje não está aqui conosco. Porque vós sabeis como habitamos na terra do Egito e como passamos pelo meio das nações pelas quais passastes, e vistes as suas abominações, os seus ídolos, a madeira e a pedra, a prata e o ouro que havia entre eles, para que entre vós não haja homem nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus e vá servir aos deuses dessas nações, para que entre vós não haja raiz que dê fel e absinto. E aconteça que, ouvindo as palavras dessa maldição, se abençoe no seu coração, dizendo: terei paz, ainda que ande conforme o bom parecer do meu coração, para acrescentar à sede a bebedice. O Senhor não lhe quererá perdoar, mas então fumegará a ira do Senhor e o seu zelo sobre o tal homem, e toda a maldição escrita neste livro jazerá sobre ele. O Senhor apagará o seu nome de debaixo do céu, e o Senhor separará para mal de todas as tribos de Israel, conforme todas as maldições do concerto escrito neste livro da lei. Então dirá a geração vindoura, os vossos filhos que se levantarem depois de vós, e o estranho que virá de terras remotas, vendo as pragas desta terra e as suas doenças com que o Senhor a terá afligido, e toda a sua terra abrasada com enxofre e sal, de sorte que não será semeada, e nada produzirá, nem nela crescerá erva alguma, assim como foi a destruição de Sodoma e de Gomorra, de Adma e de Zeboim, que o Senhor destruiu na sua ira e no seu furor. Isto é, todas as nações dirão: por que fez o Senhor assim com esta terra? Qual foi a causa do furor dessa tão grande ira? Então se dirá: porque deixaram o concerto do Senhor, o Deus de seus pais, que com eles tinham feito quando os tirou do Egito. E foram se serviram a outros deuses, se inclinaram diante deles, deuses que os não conheceram e nenhum dos quais ele lhes tinha dado. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra essa terra para trazer sobre ele toda a maldição que está escrita neste livro. E o Senhor os tirou da sua terra com ira e com indignação e com grande furor, e os lançou em outra terra, como neste dia se vê. As coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Capítulo 30. E será que sobrevindo-te todas essas coisas, a bênção ou a maldição que tenho posto diante de ti, e te recordares delas entre todas as nações para onde te lançar o Senhor teu Deus, e te converteres ao Senhor teu Deus, e deres ouvido à sua voz, conforme tudo que eu te ordeno hoje, tu e teus filhos, com todo o teu coração e com toda a tua alma, então o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro, e se apiedará de ti, e tornará a juntar-te dentre todas as nações entre as quais te apanhou o Senhor teu Deus, espalhou o Senhor teu Deus. Ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade do céu, desde ali te ajuntará o Senhor teu Deus, e te tomará dali. E o Senhor teu Deus te trará a terra que teus pais possuíram, e a possuirás, e te fará bem,
e te multiplicará mais do que a teus pais. E o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua semente, para amares ao Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a tua alma, para que vivas. E o Senhor teu Deus porá todas essas maldições sobre os teus inimigos e sobre os teus aborrecedores que te perseguiram. Converter-te-ás, pois, e darás ouvidos à voz do Senhor. Farás todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. O Senhor teu Deus te dará abundância em toda a obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto da tua terra, para bem, porquanto o Senhor tornará a alegrar-se em ti para bem, como se alegrou em teus pais. Quando deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos escritos neste livro da lei, quando te converteres ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Porque este mandamento que hoje te ordeno-te não é encoberto e tampouco está longe de ti. Não está nos céus para dizeres, quem subirá por nós aos céus, que nola trago e nola faço ouvir para que o façamos? Nem tampouco está da além do mar para dizeres, quem passará por nós da além do mar para que nolo traga e nolo faça ouvir para que o façamos? Porque essa palavra está muito perto de ti na tua boca e no teu coração para fazeres. Veja que hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal, porquanto te ordeno hoje que ames o Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques e o Senhor teu Deus te abençoe na terra, qual passas a possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzido para te inclinares a outros deuses e os servires, então eu te denuncio hoje que certamente perecerás, não prolongarás os dias na terra e que vais, passando o Jordão, para que entrando nela a possuas. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, Abraão, a Isaque, a Jacó, que lhes havia de dar. Capítulo 31. Depois foi Moisés e falou essas palavras a todo Israel e disse-lhes, da idade de 120 anos sou eu hoje, já não poderei mais sair e entrar. Além disso, o Senhor me disse, não passarás o Jordão, o Senhor teu Deus passará diante de ti. Ele destruirá essas nações diante de ti para que as possuas. Josué passará diante de ti, como o Senhor tem dito. E o Senhor lhes fará como fez a Seom e a Og, rei dos amorreus, e à sua terra, os quais destruiu. Quando, pois, o Senhor vos der diante de vós, então com eles fareis conforme todo o mandamento que vos tenho ordenado. Esforçai-vos, animai-vos, e não temais, nem os espanteis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é o que vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. E chamou Moisés a Josué, e lhe disse aos olhos de todo Israel, esforça-te e anima-te, porque este povo entrarás na terra, que o Senhor jurou a teus pais lhes dar, e tu os farás herdá-la. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas, nem te espantes. Moisés escreveu esta lei e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca do concerto do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. E deu-lhes ordem Moisés, dizendo, ao fim de cada 7 anos, no tempo determinado do ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher, lerás esta lei diante de todo Israel aos seus ouvidos. Ajunta o povo, homens e mulheres e meninos, e os teus estrangeiros que estão dentro das tuas portas, para que ouçam, aprendam e temam o Senhor vosso Deus, e tenham cuidado de fazer todas as palavras desta lei. E que seus filhos que a não souberem, ouçam e aprendam a temer ao Senhor vosso Deus, todos os dias que viverdes sobre a terra a que ides, passando o Jordão para possuí-la. E diz o Senhor a Moisés, eis que os teus dias são chegados para que morras. Chama Josué e ponde-vos na tenda da congregação para que eu lhe dê ordem. Assim foi Moisés e Josué e se puseram na tenda da congregação.
Então o Senhor apareceu na tenda, na coluna de nuvem, e a coluna de nuvem estava sobre a porta da tenda. E disse o Senhor a Moisés: Eis que dormirás com teus pais, e este povo se levantará e se prostituirá, indo após os deuses dos estranhos da terra para o meio dos quais vai, e me deixará, e anulará o meu concerto que tenho feito com ele. Assim se acenderá a minha ira naquele dia contra ele, desampará-lo-ei, esconderei o meu rosto dele, para que seja devorado. E tantos males e angústias o alcançarão, que dirá naquele dia: não me alcançaram estes males por não estar o meu Deus no meio de mim? Esconderei, pois, totalmente o meu rosto naquele dia, por todo o mal que tiver feito, por se haver tornado a outros deuses. Agora, pois, escrevei-vos este cântico, ensinai aos filhos de Israel, ponde-o na sua boca, para que este cântico me seja por testemunha contra os filhos de Israel. Porque os meterei na terra que jurei a seus pais, a qual mana leite e mel, e comerão e se fartarão e se engordarão, e então se tornarão a outros deuses e os servirão, e me irritarão e anularão o meu concerto. E será que quando os alcançarem muitos males e angústias, então este cântico responderá contra eles por testemunha, pois não será esquecido da boca de sua semente, porquanto conheço a sua imaginação, o que eles fazem hoje, antes que os meta na terra que tenho jurado. Assim Moisés escreveu este cântico naquele dia e o ensinou aos filhos de Israel. E ordenou a Josué, filho de Nun, e diz: Esforça-te e anima-te, porque tu meterás os filhos de Israel na terra que lhes jurei, e eu serei contigo. E aconteceu que, acabando Moisés de escrever as palavras dessa lei num livro, até de todos acabar, deu ordem Moisés aos levitas que levavam a arca do concerto do Senhor, dizendo: Tomai este livro da lei e ponde ao lado da arca do concerto do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti, porque conheço a tua rebelião e a tua dura cerviz. Eis que, vivendo eu ainda hoje convosco, rebeldes fostes contra o Senhor, e quanto mais depois da minha morte. Ajuntai perante mim todos os anciãos das vossas tribos e vossos oficiais, aos vossos ouvidos falarei essas palavras, e contra eles por testemunhas tomarei os céus e a terra. Porque eu sei que depois da minha morte certamente vos corrompereis e vos desviareis do caminho que vos ordenei. Então este mal vos alcançará nos últimos dias, quando fizerdes mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira com a obra das vossas mãos. Então Moisés falou as palavras deste cântico aos ouvidos de toda a congregação de Israel, até se acabarem.